Bem-vindos de volta ao Guia Rural, a sua série que trata exclusivamente de cultivo e produção de comida em casa. E hoje nós vamos mostrar para você com exclusividade como transformar a sua horta doméstica em uma horta para o apocalipse. Isso, produzir comida em situações de guerra. É isso aí, então hoje nós vamos receber a cartinha de ninguém. Eu vou começar esse vídeo de uma maneira totalmente diferente. Eu vou começar esse vídeo levando um papo sério com você que está assistindo, ok? Antes de tudo eu quero pedir para você enfiar o dedo aqui no botão e já deixar um like para a gente não ser apagado. Se você puder, por favor, compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos e você já vai saber por quê. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que a gente está querendo chegar a 1 milhão até dezembro, valeu? Olha só, é um papo sério, mas é um papo rápido. Eu gostaria muito de poder motivar você a fazer um cultivo doméstico. Eu sei e conheço a realidade de muitos de vocês, porque da mesma forma que você me acompanha aqui no canal, eu também acompanho vocês, eu também leio os comentários, eu sei os perrengues que muita gente passa. Eu sei que tem muita gente que tem como plantar no quintal, eu sei que tem muita gente aqui que tem uma chacrinha, que comprou um terreninho, e eu também sei que uma grande maioria de pessoas está num apartamento, ou numa casa alugada, ou num lugar que é totalmente inviável praticar a autossuficiência, pelo menos nessa questão alimentar. E é para vocês que eu vou falar agora. Nós estamos prestes a entrar numa situação muito difícil. Uma situação onde muitas pessoas vão ver literalmente a comida sumir de dentro das suas casas. Não porque talvez vai faltar no mercado, embora a gente já saiba que vai faltar um pouco, mas sim por conta de preços, por conta de dificuldades no cultivo. Entenda uma coisa, é muito mais fácil para você cultivar uma fruta, um legume dentro da sua casa do que para um produtor que depende, por exemplo, de fertilizantes e insumos agrícolas de fora. Todos os que dependem disso vão passar por muita dificuldade e o preço dos produtos vai aumentar exponencialmente, a ponto até de faltar na sua casa porque não tem grana para comprar. Não vai ser uma crise que vai ter um curtinho período de tempo, vai ser uma crise que pode se arrastar por meses. E nós já vimos o impossível acontecer. Nós já vimos o mundo ser paralisado quando todo mundo achava que ia ser só uma marolinha e que nada ia acontecer. Então acredite em mim, o impossível acontece e situações de dificuldade que já estão desenhadas podem atingir todo mundo. E você que está aí agora, que não tem condições de fazer nem o mínimo de cultivo na sua casa, que embora eu acho que realmente aí na varanda, num cantinho qualquer, você já pode plantar pelo menos alguns temperos e alguns verdinhos para a sua família. Mas se não tem como, é hora de você usar o bom e velho trabalho em equipe. Use esse vídeo, manda para os seus amigos e comecem a se mobilizar. Se você está num prédio, é hora de mobilizar o condomínio e começar a fazer um cultivo aí para vocês. Isso, cultivo coletivo. Nós aqui no Brasil temos diversas experiências onde isso funciona bem demais. Muitas prefeituras têm programas para você pegar um terreno baldio, um terreno parado e revitalizar ele. E nada melhor do que você poder fazer isso até com a sua comunidade. Eu sei que provavelmente perto de você, ou você nunca tenha pesquisado isso, não tenha nenhuma. Se não tiver, começa agora. Seja você o fator que vai mudar isso. É hora de que cada cantinho que a gente puder, a gente possa fazer o máximo de cultivo possível para deixar a nossa vida um pouquinho mais leve pelo que vem pela frente. Então, meu amigo, chegou a hora. Se você não pode fazer isso pelos seus próprios meios na sua casa, é hora de ativar todos os seus contatos, falar com o pessoal e começar a fazer isso coletivamente. Espaço para isso tem de monte, tanto nas cidades como nas áreas rurais. E é bom agora você começar a se mexer. Talvez isso seja um pouco invasivo demais e vai contra os princípios de algumas pessoas, e eu quero realmente saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, ok? Porque vai ser muito interessante para a gente saber exatamente como você pensa. Se compensa essas ações que você faz em conjunto com outras pessoas ou se simplesmente não compensa. Nós sabemos que preferencialmente seria melhor fazer sozinho, mas se não tiver como, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada.
No final das contas, canais no YouTube como o meu servem mais para motivar você a também começar a fazer. Nós damos dicas, ensinamos e compartilhamos um pouquinho do que a gente aprende e pesquisa, mas é você que tem que levantar do sofá e garantir a segurança da sua família. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas alterações que nós fizemos aqui na nossa horta. Uma horta que você já conhece, tem uma estufa, tem a parte lá de baixo. Nós começamos a fazer algumas mudanças e incrementos na nossa horta, como abrir novos espaços de cultivo e também a plantar coisas mais pesadas, principalmente aquelas que a gente pode conservar por mais tempo, ok? Não só colher e suprir a mesa, como também fazer preparações para a gente poder guardar para quando a gente precisar e não tiver colheita disponível, tá? Então eu vou pegar agora a nossa câmera, dar uma volta por aqui e mostrar para vocês algumas das coisas que nós fizemos, ok? Bora lá! Olha só, aqui a gente tem uma ênfase muito grande em sementes crioulas, que são sementes ancestrais, sementes que vão sempre replicar a planta, ok? Porém, em épocas como essa daqui, não dá para ficar esperando conseguir todas as sementes que a gente precisa. Então, o que a gente fez foi usar o nosso banco de semente, tá? Esse aqui, ó, são um banco de sementes comerciais e a partir dela a gente vai começar a melhorar essa nossa horta aqui e tornar ela com uma produção de produtos mais pesados e também produtos que você pode conservar, ok? Nesse canteiro aqui, por exemplo, vocês vão ver a hora que eu estou plantando isso aqui, ó. Isso daqui é nabo. Faz só alguns dias que eu fiz esse cultivo e os nabos já estão nascendo aqui. Ali do lado você vai ver um monte de cenouras e algumas folhas que ainda sobraram, ok? E aqui, ó, naquele canto ali, tá vendo? Eu tenho cebolinhas. São aquelas cebolinhas que você usa para fazer conserva, umas pequenininhas branquinhas assim. Elas nascem super rápido, ok? Uma outra coisa que a gente fez foi alterar o cultivo que a gente tinha aqui no canto. Lembra aqueles monte de tomateiro cereja que a gente tinha aqui? Pois é, a gente tirou tudo de lá. Agora o que a gente tem plantado aqui são aqueles tomates grandões e tomates italianos, aqueles bons de fazer molho, tá? Além disso, nós também plantamos 2 ou 3 vasos de pepino, não mais aqueles pepinos pequenos para conserva e já aqueles pepinos grandes que dão para fazer boas saladas, ok? A gente mudou também algumas coisas, tá? Tipo isso aqui, ó. Então, nos espaços aqui do viveiro que a gente tinha tempero, a gente substituiu, trouxe ele para plantios como esse aqui do vaso. E aqui a gente vai usar para germinar coisas maiores, como por exemplo os mamões que vocês estão vendo aqui, tá? A gente vai plantar alguns mamoeiros porque é uma fruta que evolui super rápido e que dá bastante sustância. O que a gente vai plantar aqui são ervilhas comuns, tá? A gente sabe que a ervilha tem um grande poder nutricional, principalmente se ela estiver em natura, no estado natural delas, e também é um grão que você pode armazenar muito facilmente e que dão sopas extra nutritivas, tá? Você também consegue as ervilhas em latas, mas ela não tem a mesma capacidade nutricional que aquelas que você tira do seu quintal, ok? Bora lá! Tanto a ervilha quanto a vagem, aquela que você compra no mercado para misturar com arroz, a gente tem até um vídeo já aqui no canal, são ótimas para você plantar. Depois de secas, esses grãos também fazem uma bela de uma farinha, ok? E você não precisa de muito espaço, um pedacinho de terra aqui e um suporte para ela correr. Quanto maior o suporte, mais ervilhas e vagens você colhe, ok? Aqui também nós colocamos alguns vasos agora com espinafre, tá? Aquele espinafre comum que você compra sementinha em todo lugar.
Aqui, ó, aqui nós temos um canteiro com brócolis e couve e aqui um canteiro só de beterraba, ok? Um baita cultivo se você vai fazer aí na sua horta, porque você pode fazer conserva, você pode comer in natura e uma beterraba corresponde à nutrição de 2 batatas. Então vale muito a pena você ter isso plantado na sua casa. Nós decidimos também começar com algumas frutas em vaso, tá? Que é o caso dessa daqui, ó. Nós temos algumas goiabeiras, ali um pé de pimenta jamaica e ali na frente eu tenho mais 2, ok? Eu tenho uma amora branca, que tá indo super bem. Olha só. E um pé de lixia, que em breve a gente vai ver se a gente consegue um lugar no chão para ele. Além disso, nós amplificamos ali, ó, a nossa criação de café com diversas mudas. Pode acontecer qualquer coisa no apocalipse, a gente só não pode ficar sem café. Uma outra dica que eu dou para vocês, já que vocês vão fazer a horta de vocês, é fazer isso aqui, ó, um canteiro de ervas, tá? Algumas para tempero e outras medicinais, ok? Vale muito a pena e você também acha essas ervas muito facilmente, principalmente agora nos mercados aí perto da sua casa. Na seção de plantas e coisas ornamentais, está sempre tendo muitas das principais ervas medicinais, tá? Sempre bom ter um chazinho à mão e depender menos dos remédios industrializados. Nós também temos bastante planos para essa região aqui do nosso quintal, tá? A gente tem mais ou menos 500 metros quadrados de cultivo aqui atrás, tá? Que compreende exatamente essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, que vai ser o nosso galinheiro, até aquela parte de cima ali, onde a gente tem o que seria no futuro o pasto das galinhas, mas que já vai mudar agora. O nosso plano aqui não é segredo para ninguém. O que a gente queria fazer nessa horta aqui é conseguir fazer a produção básica de sementes para a nossa comunidade. Isso para a comunidade de sobrevivencialistas. Aqui foi onde a gente centralizou tudo o que a gente conseguiu de sementes crioulas até hoje. A ideia é nós termos plantas que sempre se repliquem. E é por isso que vocês vão ver o espaço muito bem delimitado de cada uma delas aqui. Infelizmente, isso vai mudar um pouco agora, ok? Aquele quadrado que a gente deixou ali para o trigo, ele vai mudar. Já já ele não vai existir mais. A gente vai estar tirando o trigo daqui e vai estar levando ele para uma área muito maior de cultivo. Assim a gente vai ter uma quantidade bem grande de trigo, o suficiente para a gente fazer pão até o final dessa crise. Aqui nós temos milho vermelho e amendoim, tá? O amendoim, ele é ótimo para a terra. Olha lá, a gente acha que essa leira de amendoim que a gente fez aqui ainda demora mais 2 ou 3 meses para ficar pronta, tá? Ali nós temos o nosso cultivo de feijão, que está brotando super bem, tá? Tanto o feijão marrom quanto o feijão preto. E também temos, como você vai ver, várias mandiocas espalhadas pelo terreno, tá? Em vários pontos do terreno. A ideia é tirar uma bela colheita de mandioca aqui e fazer um vídeo do processo todo da mandioca para vocês, desde a hora que a gente planta o talinho na terra até a hora que a gente colhe e processa em farinha de mandioca, tá? Uma das melhores formas para você poder armazenar essa planta. Ali nós vamos continuar com o cultivo das bananas, das frutas e lá no fundo, ó, tá a super plantação de berinjela da Dona Raposa. O que não vai demorar muito para a gente começar a colher aqui é batata doce. E ó, tem batata doce demais. Esse aqui é o canteiro que a gente fez no vídeo para vocês, tá? A gente acredita que vai pegar daqui, olha, brincando pelo menos uns 100 quilos de batata doce. A ideia também é fazer uma conservação dessa batata doce para longo prazo e também tentar ver direitinho como que vai funcionar essa preservação dentro do nosso root cellar, que é a geladeira subterrânea. Se você não viu ainda, clica aí na playlist que está bem legal. Bom, todos esses cultivos que vocês estão vendo aqui, a gente vai aumentar. Vamos começar a usar toda essa área do fundo aqui para produção de comida, ok? Mas eu acho que a principal mudança vem aqui em cima, ó, onde está o nosso pomar, onde tem algumas árvores frutíferas. A gente vai tentar não sacrificar essas árvores, mas a ideia é fazer essa área toda aqui em cima,
que dá mais ou menos 350 metros quadrados inteira de milho, o que a gente acredita que deu uma baita de uma colheita. A nossa ideia é usar cada pedacinho de terra disponível para plantar comida nessa fase. Quem acompanha o nosso canal há mais tempo sabe que teve um monte de trabalho envolvido aqui. Nós chegamos aqui num pedaço de terra totalmente morto e aos pouquinhos a gente foi transformando ele. Parte com compostagem do próprio terreno, parte com esterco de vaca, com produtos naturais e basicamente tudo que tem aqui são sementes crioulas e a gente vai tentar manter essa área aqui com aquilo que a gente acredita que ser o básico e que vai complementar muito bem se você tiver poucos recursos armazenados. Sempre muito bom poder comer um pratinho de arroz e feijão, sempre muito bom ter aquele bom acompanhamento e até alguns carboidratos mais pesados aí no quintal. O que você pensa sobre isso? Você acha realmente que nós somos malucos que estamos esperando o pior? Ou você acha que, no final das contas, ter um preparo prévio como esse daqui é bastante importante? Eu espero que você opte pela segunda opção, porque assim a gente percebe que pelo menos motivou você a dar alguns passos na sua vida para ter um pouco mais de independência e depender menos de coisas que acontecem lá do outro lado do mundo e que com certeza afetam o nosso país aqui. Eu sou o Batata, esse é o Guia Rural. Já já a gente está vindo com mais upgrades da nossa horta do apocalipse para você. Eu espero que você tenha gostado, se inspirado e começado também a fazer isso aí na sua casa. Deixa seu like, inscreva-se se você ainda não for inscrito e a gente volta daqui a pouquinho mostrando para vocês como já mudou bastante todo esse nosso espaço de horta aqui. Valeu? Até mais!